Boa noite, torcedor santista. Está começando mais um boletim do Diário do Peixe, trazendo as últimas informações sobre o Santos Futebol Clube. Hoje temos algumas novidades importantes e também muitas informações ainda que não estão confirmadas a respeito de contratações ou possíveis saídas do Santos, tá? O Diário do Peixe traz hoje uma matéria exclusiva com o Diego Pituca, que é um jogador que participou do Santos B, fez um ótimo campeonato brasileiro de aspirantes, causou boa impressão na torcida e agora foi integrado aos profissionais aos 25 anos, com contrato até 2021, e ele dá uma entrevista exclusiva ao Diário do Peixe, onde ele conta um pouco a sua trajetória e mostra que jogar no Santos era um sonho dele. O Diego Pituca é um jogador que tem muito potencial, pode ajudar o Santos numa área que o clube está precisando, porque desde a saída do Thiago Maia ainda não se acertou. O Diego Pituca é um jogador que marca bem e tem um bom passe. O Santos ainda está sofrendo um pouco com isso, porque tem o Alisson, que é um ótimo marcador, mas não tem a capacidade de passe que tinha o Thiago Maia, ou mesmo de subir avançando e apoiando o ataque. O Diego Pituca é um jogador que tem essa função, tem essa capacidade e pode ajudar bastante. E ele conta ali outros casos, ele era de Ribeirão, ele jogou no Botafogo, veio do Botafogo, jogou inclusive com o Vitor Bueno no Botafogo, e ele sempre, o Vitor Bueno, quando veio para o Santos, falou que ele viria logo em seguida, e acabou se concretizando. Enfim, é um perfil bem interessante. Eu peço a todos que entrem lá no www.diariodopeixe.com.br e leiam, porque é uma história bem interessante do Diego Pituca, um jogador que pode agradar a torcida e pode ter uma participação importante na temporada de 2018. Bom, vou começar a responder algumas perguntas aqui. O Luan Rodrigues pergunta: o Daniel Guedes vai entrar no lugar do Vitor Ferraz? Tudo leva a crer que sim. O Vitor Ferraz machucou o ombro na partida contra o Ituano, já está descartado. E o Daniel Guedes deve ser a opção do Jair, é a mais lógica que tem. Tá? Bom, o Márcio Roberto Ferreira falando de outra matéria que o Diário do Peixe traz hoje, que o Alisson Madalena está de saída do Santos. Ele foi um dos artilheiros do Santos na Copinha, com 3 gols ao lado do Calabrese, mas o Santos parece que não chegou a um acordo, ou não fez uma proposta pelo atacante, e ele deve deixar, o contrato dele vai até quinta-feira, até amanhã, e ele deve deixar o clube mesmo. Enfim, até porque o Alisson é o jogador que tem um estilo que talvez não case bem. É difícil a avaliação a avaliação foi feita pelo Jair e pela comissão do Jair, né? Então, ele não deve ficar no clube mesmo. Assim como o Sebastião. Sebastião também fez uma boa copinha, muita gente pediu que ele fosse promovido aos profissionais, mas o gerente de futebol, William Machado, disse hoje que não foi que ele não tem ainda, não foi a avaliação deles, era que ele ainda não estava pronto para subir para os profissionais. Como o contrato dele termina e ele já tem propostas de outros clubes, segundo informações do próprio William, o Santos preferiu não entrar nesse leilão, e é outro jogador também da base que deve deixar o Santos aí. Bom, aqui o Luan ainda voltando para por que o Santos pede tantas joias e tudo mais. Olha, a questão é que tem jogador que às vezes faz uma boa copinha e acaba não se concretizando, não se mostrando o craque que poderia ser ou que mostrava o potencial que tinha. Então, às vezes você pode até vir um jogador desse que deixa o clube na base
se tornar uma estrela em outro momento. Mas também tem muito jogador que você aposta e as coisas acabam não concretizando aquela aposta. Pedro Chaves Teixeira pergunta do Vitor Ferraz se ele tem papo com o São Paulo. Olha, Pedro, um abraço para o Pedro. O Vitor Ferraz foi um pedido do Dorival Júnior, do São Paulo, mas o Jair Ventura barrou essa venda, a possível negociação, e ele não deve sair do Santos, até porque o Santos só tem 2 laterais, apesar do Vitor Ferraz estar numa má fase, o Santos tem várias competições esse ano, e ele vai precisar do Vitor Ferraz em forma. Eu acredito que, apesar desse momento que ele vive não ser o melhor, eu acho que ele consegue, ele vai recuperar a forma, e a partir do momento que o time começar a render mais, o Vitor Ferraz também deve corresponder. Eu acho que a torcida está meio impaciente com ele, é verdade, a gente viu no domingo, vaias e tudo mais, mas eu acho que ele tem condições sim de continuar. Mas vamos lá. Bom, caso do Diogo Vitor, alguém aqui fugiu. Diogo Vitor é o seguinte, a diretoria está pessimista. Houve negociações na semana passada, mas os empresários do Diogo Vitor chegaram dizendo que ele tinha propostas para ir para o Real Madrid B e que precisava, enfim, queriam uma proposta melhor do Santos. O Santos parece que chegou ao seu limite e as negociações estão mal paradas, eu diria. Havia uma previsão de uma conversa na segunda-feira agora, que não se concretizou, e hoje eu tive uma conversa com um dirigente e eles estão pessimistas em relação ao Diogo Vitor. O Diogo Vitor é um jogador de talento, um jogador com muito potencial, mas ele também tem problemas disciplinares. Então, ele é um jogador que já sumiu do Santos umas 2 ou 3 vezes. O Santos, agora mesmo, logo após o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ele saiu de férias e não voltou. O Santos teve que buscá-lo em Minas. Então, é um jogador tem que tomar muito cuidado com ele, né? Tem que se tomar algumas precauções. É um bom jogador com potencial, mas não sabemos até onde pode ir, e é difícil também a diretoria apostar demais num jogador com esse perfil. Apostou já perdoou 2, 3 vezes algumas coisas que ele fez, mas é preciso tomar cuidado, e é isso que a diretoria tem feito aí. Bom, o Vitor Bueno volta quando? Pergunta o Márcio Roberto Ferreira. Olha, o Vitor Bueno voltou a treinar essa semana, ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista, ele pode ser inscrito, ainda tem 3 vagas abertas, ele deve ser inscrito, mas o Jair está tomando muito cuidado com o Vitor Bueno, porque ele tem que voltar bem. Vitor Bueno vai ser um jogador importante para o Santos esse ano, porque o Santos precisa de um meio armador, desde que perdeu o seu 10 para o Palmeiras, e agora está esperando o Vitor Bueno se recuperar, espera que ele volte bem, e principalmente porque tem a Libertadores pela frente. Então, o Vitor Bueno deve voltar em 2 semanas, no máximo, ele deve começar a participar de algumas partidas. Não é contra o Palmeiras. Aliás, novidade de hoje é que o Gabigol foi inscrito no Paulista, já está lá, e deve fazer sua estreia no Palmeiras. A questão ainda é se ele vai começar jogando ou não. Isso é uma coisa que o Jair deve definir aí entre amanhã e sexta-feira, e a gente, enfim, imagina que ele vai jogar assim. Estão me perguntando bastante aqui, o Iago Paim, o Marcelo Martins Paiva, sobre o Lucas Zalarayan do Tigres. Olha, o que acontece? Ao contrário do que disseram que a janela do México fecha hoje, não é verdade. Fecha, sim, para comprar jogador, mas não para vender jogador. Os clubes mexicanos podem vender jogador, sim, continuar vendendo. O presidente do Tigres tem dito, durante essa semana, que havia o interesse do Santos, mas havia interesse de outros clubes da Europa, Espanha especialmente. Mas ele não queria, ele dizia que ele queria, o interesse dele maior era vender o Lucas Zalarayan por 11, 13 milhões de dólares. O Santos não tem esse dinheiro, como todos sabemos, e a proposta do Santos é trazê-lo por empréstimo, pelo menos até o final do ano.
O que a gente avalia, como a diretoria do Santos tem mostrado certo otimismo em relação a esse caso, a gente avalia o seguinte, que eles estão apostando que o Zelarayán não vai surgir nenhuma proposta europeia boa pelo Lucas, e o Tigres do México, por conveniência, vai acabar emprestando o jogador ao Brasil. O jogador já disse que quer vir para o Santos, porque perdeu espaço no Tigres. O México tem um limite de 9 jogadores estrangeiros, parece que já está com 12, e está negociando a vinda do Pizarro, que é um outro jogador que saiu de lá o ano passado, foi para o Sevilha, não se deu bem, e eles querem trazer de volta. Então, o espaço do Lucas Zelarayán diminuiu bastante no Tigres, e ele tem interesse em vir para o Brasil porque é a chance dele disputar a Copa Libertadores, que é sempre uma vitrine, não é? Para qualquer jogador, né? Bom, enfim, Lucas do Tigres, deixa eu ver quem mais aqui, outras perguntas, contratações, bom, enfim, contratações não devem ocorrer, além do Lucas, que pode acontecer, pode ser anunciado nos próximos dias, talvez até sexta-feira, mas o Santos não deve fazer nenhuma grande contratação, não. O clube, a diretoria tem repetido que não tem recursos. O Jair, a semana passada, numa entrevista exclusiva para o Diário do Peixe, já deu a entender que não vai... que não está acreditando, não está apostando em muitas contratações ou grandes contratações, e por isso ele está olhando o elenco com muito mais cuidado, ele está procurando valorizar todos os jogadores do elenco, porque ele vai precisar deles. O Santos tem Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, que é o sonho do clube. Então, não adianta agora, no início da temporada, por conta de uma ou duas más atuações, o jogador ser queimado. O Jair está sendo muito, muito precavido nisso e tem poupado e tem apoiado todos os jogadores. Então, a torcida do Santos é que vai ter que realmente ter paciência com isso tudo, né? Bom, hoje também uma outra possibilidade que hoje, como fechou a janela para a Europa, o Lucas Veríssimo, pelo menos até agora, até esse horário, 19h43, Lucas Veríssimo não houve nenhum anúncio de saída dele. Sabia-se que havia a proposta da Rússia, né, do Spartak, e que o Santos não aceitou a proposta. Ocorre que na Rússia a janela não está fechada, então o Spartak pode fazer uma outra proposta melhor para o Lucas Veríssimo, que já disse que, por questões financeiras, gostaria de ser negociado. Para o Santos também não seria um mau negócio. Lucas foi muito bem o ano passado, fez uma temporada impecável, tanto que o Santos fechou o ano com uma segunda melhor defesa do brasileiro, realmente foi o setor mais eficiente do time o ano passado, e graças também ao Lucas Veríssimo, mas o Santos está bem servido de zagueiro. Por isso, como as finanças não estão bem, seria muito interessante para o Santos ele conseguisse vender bem o Lucas Veríssimo. Essa proposta boa não chegou, então a diretoria ainda aguarda, e há ainda a possibilidade de algum clube da Rússia, ou Spartak, ou outro, aumentar a proposta pelo Lucas Veríssimo, tá? Bom, Argentina já falei aqui, Diogo Vitor já falamos, Gabigol, como eu falei, já está confirmado, né? Hoje o David Braz deu uma entrevista falando que, comentando ali a questão do jogo contra o Palmeiras, vai enfrentar o antigo 10 do Santos, o Lucas Lima, e ele diz o seguinte, que, olha, não tenho tido contato com ele, nós somos adversários, mas não somos inimigos e tudo mais, e que não quer perder de jeito nenhum para o Palmeiras, e é óbvio que a torcida do Santos também espera, que não perca o jogo no domingo. Como eu disse, o David Braz deve voltar,
Alisson também, que foi poupado contra o Ituano, deve voltar. O Gabigol é quase certo que entre, né? Contra o Rodrigo, o menino Rodrigo, que tem aí encantado a torcida, fez 2 gols, tem sido a grande aposta do clube. O Rodrigo, o Jair já falou mais de uma vez que vai tomar muito cuidado no lançamento desse menino. Não vai se precipitar. Óbvio, ele quer evitar queimar o garoto, porque uma partida ruim é capaz da torcida começar a criticar o garoto. Ele não vai entrar para salvar o time. A gente tem notado que ele tem entrado bem, sim, mas não dá para jogar a responsabilidade em cima do menino de 16, 17 anos para virar um jogo, ou para empatar um jogo. Não é fácil, não é fácil. Então, o Jair tem sido muito cauteloso em relação a isso, e provavelmente muita gente quer que o Rodrigo entre como titular no domingo. Não é provável que isso aconteça. O Jair deve manter um time mais cascudo no clássico, até por ser um clássico, contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras. Então vai ser um jogo bem difícil para o Santos, e o Jair deve optar por um time mais cascudo, tanto na defesa quanto no ataque. Então o Rodrigo deve entrar, claro, durante o jogo, não tenha dúvida, e torçamos para que ele vá bem e resolva, como tem resolvido nos últimos 2 jogos aí, né? Tomara que sim. Bom, tem muita gente aqui falando, Rodrigão, porque o Yuri Lisboa pergunta por que o Yuri Alberto não tem tido oportunidade. O Yuri Alberto é um desses meninos que o Jair tem trabalhado, tem jogado, tem treinado com os profissionais, subiu para o profissional. Ele estreou ano passado, no final do Brasileiro, esse ano ainda não teve a oportunidade. O Jair está trabalhando melhor, o menino. E o Jair, semana passada, ele durante a entrevista, ele contou o seguinte: esses meninos, ele tem conversas, às vezes particulares, pessoais, na sala dele, para sentir o quão pronto estão esses garotos, né, para estrear. E alguns mostram uma maturidade muito maior do que outros. Não quero dizer que o Yuri Alberto não está pronto, acho que ele é muito talentoso, mas o Jair tem preferido entrar devagar. Como ele falou, ele sente o jogo, sente a necessidade e vai colocando um ou outro. O Yuri Alberto ainda não teve essa chance, mas deve ter daqui a pouco. Eu acho que é uma questão realmente de tempo. Tá? O Carlos Silva pergunta se o Santos vai trazer o Wesley mesmo. Olha, não acreditamos nisso, não há essa informação, a diretoria disse que não existe isso. O Wesley teve uma boa passagem pelo Santos em 2010, mas depois disso não se acertou em clube algum. Então, eu acho que é pouco provável que o Santos invista num jogador que não acho que vai mudar nada no clube, não vai acrescentar nada. Então, o Santos tem vários jogadores que cumprem essa função, e não acho que seja o jogador que o Santos esteja precisando agora. Ele está no banco, com esse time não passa da primeira fase da Libertadores? O Leandro Silva está falando aqui. Olha, o Santos não jogou bem, não tem jogado bem mesmo, mas o time está em formação. Nós vamos ter que ter um pouco de paciência e esperar um pouquinho o trabalho do Jair dar frutos. Não dá para dizer que vai ser esse time que vai entrar, vai começar a Libertadores. Ainda temos alguns jogos, o Campeonato Paulista tem servido, sim, para experiências, e eu acho que o time tende a evoluir, eu não tenho dúvida. Com a volta do Vitor Bueno, com o Gabigol, o time vai ganhar corpo, e eu acho que o Jair está trabalhando bastante. Enfim, essa semana, por exemplo, foi uma semana cheia, treinos todos os dias. Então, o time deve apresentar evolução. Evidentemente que o jogo contra o Palmeiras é um jogo difícil, Palmeiras é o time que mais se reforçou, se não no Brasil, com certeza em São Paulo. Então, vai ser um jogo bem difícil. Mas é também um grande teste. Se o Santos for bem contra o Palmeiras, vai dar muito moral para a equipe, né? O Diego Pituca, será que ele tem uma chance de jogar contra o Palmeiras? Pergunta o Luan de novo. Olha, não, como eu falei, ele está treinando, jogou bem no jogo treino contra o Água Santa essa semana e tudo mais, está animado, mas não há
pelo menos assim, nos treinos, o Jair não tem dado sinal de que vai alterar, não. Como eu falei, ele vai preferir entrar com um time cascudo contra o Palmeiras. Eu acho que é menos arriscado, e acho que é isso que ele deve estar pensando. Mas, enfim, o técnico também tem as suas cartas na manga, mas não acredito que o Pituca vá para o jogo, não. O Darlisson, Vinícius, nenhum zagueiro que o Santos tem chega aos pés do Veríssimo. Não, o Veríssimo é um belo zagueiro, realmente foi uma surpresa agradabilíssima, especialmente na última temporada. Mas o Santos tem alguns zagueiros bons, sim, o Luiz Felipe, o próprio David Braz, o Gustavo Henrique, que está recuperado e está aí pronto para voltar. Eu acho que são esses três. E o Kleber não foi tão bem, saiu, voltou. O Jair não deixou sair, porque o Vasco tinha demonstrado interesse. Então ele deve acreditar que o jogador tenha utilidade. Então, eu não acho que seja um setor que o Santos esteja carente, não. Alguma previsão para a atuação do Lucas Lima? Me pergunta o Dey Neves Bezerra Neto. Dey, olha, o Lucas Lima começou bem, parece que começou bem no Palmeiras, mas não dá para dizer. Eu acho que a questão não é ele, acho que o time do Palmeiras é forte, vai ser um jogo difícil para o Santos, eu não tenho a menor dúvida, especialmente jogando no Allianz Parque, entendeu? O Lúcio pergunta que tal escalar Copete na lateral esquerda e o Jean Mota no meio, deixando o Sacha e Arthur Gomes na frente. Renato não dá mais. Bom, eu acho que já foi tentado, o Copete às vezes, durante o jogo, ele é colocado na esquerda, o Jean Mota tem entrado muito durante o jogo também, jogando na armação, e Sacha e Arthur Gomes já jogaram juntos. No último jogo contra o Ituano, entrou o Sacha, entrou o Rodrigo no ataque, deu uma mexida no jogo, o Santos foi muito mal no primeiro tempo, melhorou, mas é possível. Agora, a questão que acho que o torcedor tem que pensar também é o seguinte: claro, todo mundo quer ir lá e ganhar do Palmeiras de goleada. Agora, não adianta entrar com um time aberto para jogar ali no Allianz Parque. Eu acho que temos que ter um time bem sólido para poder defender bem e atacar bem. Então, eu acho que o Santos vai ter que o Jair tem que armar um time bastante robusto para enfrentar o Palmeiras. Vai ter que fazer um esquema robusto que se saiba se defender também. Porque o Palmeiras tende a propor mais o jogo no Allianz, né? Tá travando. Bom, Antônio Ricardo, resumindo, o time é esse, não vem ninguém. Olha, Antônio Ricardo, basicamente é esse, talvez venha o Lucas Elarayan, é possível que haja alguma... A diretoria do Santos, ela tem se mantido, uma postura bastante low profile, retraída em relação a contratações e vendas. Difícil, as informações vazam muito raramente. O presidente José Carlos Pérez tem dito repetidas vezes que as contratações só seriam anunciadas quando estiverem realmente concretizadas e, enfim, de alguma forma tem razão para não criar expectativa e não gerar muita especulação. Porque a gente viu nas últimas temporadas também o que acontecia. O Santos sempre anunciava, ou não sei se o Santos, ou às vezes tem muito jogo de empresário, evidente, anuncia interesse em fulano, em outro jogador e tal, e o jogador nunca vinha, porque às vezes nem o Santos tinha realmente demonstrado interesse no jogador, feito qualquer contato, mas o empresário coloca isso, usa a mídia, a gente sabe como funciona isso. Dessa vez, a diretoria tem adotado uma postura bastante cautelosa e, olha, não vamos, só vamos avisar quando tiver completado. O Santos tem dito que tem conversas com alguns jogadores. O que a gente sabe, claramente, é o Lucas Elarayan, e que as coisas estão aí, enfim, muito avançadas, mas ainda nada fechado, né? Então, e o próprio presidente do Tigres disse que se surgir uma proposta melhor de fora, ele vai, né? O Felipe de Castro, se o Santos perder feio, Jair balança? Olha, eu fiz essa pergunta para o Jair a semana passada, antes do jogo contra a Ponte, que o Santos vinha de uma derrota contra o Bragantino. E o Jair, a resposta dele foi uma resposta boa, como técnico. Ele falou: olha, eu sou técnico não pode ficar pensando em derrota ou em pressão. Ele falou que ele jamais entra ou vai para um jogo pensando em perder, vai de derrota. Então, ele vai armar o time dele e vai ganhar.
ele acha que pressão faz parte do trabalho dele, do cargo dele, então ele vai, enfim, eu não acho que ele balança, não. Acho que o trabalho, a diretoria está apostando no Jair para montar uma equipe que possa disputar principalmente um bom brasileiro e uma boa Libertadores. Não é o Paulista o foco, né? Claro, todo mundo quer ganhar o Paulista. Não adianta dizer que o Paulista não vale nada. Mas esse é um momento técnico novo. O time perdeu 2 referências, né? O centroavante e o meia. Então, o Jair está remontando uma equipe. Quer dizer, ele tem lá vários jogadores do ano passado, da temporada passada, mas precisa remontar todo o esquema tático. E é óbvio, ele vai aplicar a sua filosofia de jogo ali, né? Do Yuri Alberto, o que foi? Luiz Júnior, eu já acho que vai revelar as fontes. Tá. Bom, existe interesse de Santos pelo Valdívia? O Valdívia do Atlético Mineiro? Não temos nenhuma informação a respeito disso. O Valdívia está realmente sem muito espaço no Atlético Mineiro. Já surgiram informações que ele iria para o São Paulo, estaria interessado, outros clubes estariam interessados. É óbvio, mas como eu falei agora há pouco, o trabalho do empresário, às vezes, é muito esse. É divulgar interesse para gerar, enfim, até para gerar demanda. O Santos até agora não manifestou qualquer interesse pelo Valdívia, não. Antônio Ricardo pergunta, o Santos precisa de Rodrigão? Por enquanto precisa, Antônio. O Santos não tem muitos atacantes. O Rodrigão, o ano passado teve um bom começo, foi para o Bahia, teve um bom começo, teve um problema disciplinar lá, voltou ao Santos. O Rodrigão, ele tem um estilo de jogo, ele não é um craque, ele é um jogador trombador, você está falando trombador, referência na área. Agora, muitas vezes funciona, ele fez um golaço contra o Linense e tudo mais. Agora, realmente a torcida espera sempre um craque ali, e não é o Rodrigão, mas o Rodrigão é um jogador, é um bom atacante, que pode ser útil ao Santos, sim. Como eu falei, o Santos tem um elenco limitado e o Jair vai precisar de quase todo mundo ao longo dessa temporada, né? Não tem nenhuma negociação com o lateral esquerdo? O Alexandre Michel me pergunta. Não, Alexandre. O Santos, eu acredito que o Santos vá trabalhar com o que tem aí, com o Romário, o Caju, o Emerson, que é da base, e possivelmente podendo até improvisar ali o Jean Mota. Então, eu acho que o Santos não vai investir num lateral esquerdo, não. E o meia do Bahia, e o Peixão podia buscar, o Zé Rafael, eu acho que é o Márcio, o Roberto Ferreira está se referindo. O Zé Rafael, primeiro que ele é caro, o Santos está sem dinheiro, sem recursos para comprar o Zé Rafael. Segundo que o Palmeiras agora também negociou o empréstimo do Alione para o Bahia, e em troca tem a prioridade por 2 anos pelo passe do Zé Rafael, ou seja, o Palmeiras pode cobrir qualquer proposta feita por qualquer outro clube pelo Zé Rafael. Se o Palmeiras cobrir, ele leva, ele tem a prioridade. Então, eu acho muito difícil. O Zé Rafael é um cara que todo mundo, no final da temporada passada, mostrou interesse, Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, todos os grandes clubes do Brasil mostraram interesse, mas é um jogador caro, né? Fez um belo campeonato brasileiro, mas não acho que o Santos tenha recursos agora, não. Amigo, entre agora o Zelarian vem. Olha, Zelarian ainda não veio, tem grande chance de vir, Adson Rubim, tem grande chance de vir, mas o Tigre a diretoria do Tigre está fazendo um jogo duro porque queria vender o jogador. Hoje a janela europeia se fecha, a não ser que apareça uma proposta da Rússia, né, por exemplo, que tem muito dinheiro, e a Ucrânia, cujos mercados não se fecharam. O Zelarayan vai ficar, entre ficar encostado no Tigres ou ser emprestado para o Santos, é muito possível que eles prefiram emprestar para o Santos, até para valorizar o jogador deles. Como o Santos vai disputar a Libertadores, então a chance dele vir aumenta, mas ainda não tem nada fechado, tá? Não é que faltam 10 minutos aqui, ó, o Fabrício. Bellini, não fecha hoje não, tá? Eu falei isso no começo. Janela mexicana fecha para compra de jogadores, não para venda, tá? Então,
mesmo que não venha hoje, o Gelarean, a negociação pode ocorrer sim nos próximos dias, tá? Circularam informações aí de que a janela mexicana fechava hoje, que se não viesse hoje, não é isso, não é correta essa informação, tá? Com esse elenco, o Pedro Chaves Teixeira, com esse elenco corremos risco de rebaixamento? Não. Eu acho muito pouco provável. Santos, o Jair ainda tem um tempo para montar esse time. Eu acho que o time vai encorpar e tem ótimos jogadores aí da base. Acho que talvez demore um pouco, evidente. O Campeonato Brasileiro, nós estamos falando de brasileiro, provavelmente. O Campeonato Brasileiro ainda começa daqui a alguns meses. Então, eu acho que o Santos vai ganhar corpo, vai melhorar a qualidade. Não vejo muito risco, não. O Renato não dá mais, fala o Alex Munhoz. O Renato dá mais muito lento. O Renato tem demonstrado aí o que está sentindo o peso da idade. É um lorde jogando bola, a torcida do Santos adora, não respeita muito, mas ele realmente está com dificuldade para correr atrás da molecada, acompanhar muitas vezes o adversário. Então tem tido dificuldade. É muito bom no passe, ele é diferente, o passe dele é sensacional, mas o Santos está com dificuldade na marcação. Tem surgido muitos vazios ali, então está complicado. O Luan pergunta por que o Arthur Gomes, há pouco comentado, sempre que entra muito bem em todos os jogos. Não, o Arthur Gomes tem sido elogiado, sim. Ele é titular, tem entrado como titular desde a contusão do Bruno Henrique. No primeiro jogo, ele é titular, marcou 2 gols, tem tido boas atuações. Contra o Ituano não foi bem, aliás, contra o Ituano ninguém foi bem, com exceção do Vanderlei e do Rodrigo. Acho que o time todo foi muito mal, então o Arthur Gomes também, enfim, esteve no mesmo nível de todo o time. Mas é um jogador que tem aproveitado as chances e está indo muito bem. Esperamos que ele mantenha o nível. Bom, cara, a torcida não falta... Alexandre Guimarães, cara, a torcida não falta para o Santos, mas foi difícil assistir o último jogo, errando passes. Pois contra o Ituano o jogo foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo. O Santos realmente teve uma dificuldade enorme. O Ituano dominou o jogo, poderia ter feito 2-3-0, mas no segundo tempo o Santos melhorou a postura, atacou, marcou melhor, atacou, e, enfim, o Rodrigo acabou salvando aquele gol aos 46 minutos, no final do jogo ali, né, já nos acréscimos, tá? Bom, Robinho, Cauã, tô falando do Robinho. O Robinho já assinou, já está na Turquia, está treinando com outro time, um time turco, enfim, não... Alex pergunta, cara, sobre Puma ou Umbro, a Alex Roberta Munhoz. O Santos continua com a Umbro. O que o presidente disse foi que ele ia conversar com a Umbro, porque ele acha que o acordo não foi dos melhores para o clube. Então, ele ia conversar, mas até agora não houve qualquer mudança e o Santos deve manter o acordo com a Umbro. Eu não acredito que vá romper, não. Pessoal, 8h03, nós já estamos estourando o nosso horário aqui, nossa boletim diário do Diário do Peixe. Eu peço que vocês continuem acompanhando o Diário do Peixe no www.diariodopeixe.com.br, todo dia com as notícias mais quentes, jornalismo sério. Nós procuramos fazer um jornalismo sem especulação, por isso que aqui nessa live é importante a gente poder até comentar, muitas vezes, nomes que surgem em outros veículos. O Diário do Peixe é muito cauteloso em relação a isso, a gente procura apurar a informação. Então, eu peço para vocês que continuem nos prestigiando, enfim, obrigado pela atenção, e podem escrever no Facebook, a gente vai tentando responder na medida do possível, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima live. Sexta-feira, às 19h30. Um abraço.